Imagina a frustração de uma mulher que não consegue fazer o mínimo dentro da sua própria casa. Imagina você não conseguir cortar um bife, preparar uma comida para o teu marido, para os teus filhos. Por quê? Porque seu corpo todo dói. Dói mão, dói pé, dói costas, dói dedos, dói tudo. Como dizem algumas pessoas, quem tem fibromialgia sente dor até na alma. E essa não é uma expressão aleatória. Apesar de hoje não haver um diagnóstico fechado sobre o que causa a fibromialgia, que cada profissional que você procurar vai dizer uma coisa diferente. O curioso é que tem muitos profissionais que falam com a certeza absurda. Não, fibromialgia é um problema de atrofiamento do seu corpo, da musculatura. Tem gente que diz que, inclusive, fibromialgia é um problema de origem genética. Gente, tem muita gente falando com ar de doutor sobre aquilo que ele não tem a menor ideia. E fibromialgia pode ser tudo, menos de origem genética. A fibromialgia é quando você sente dor no teu corpo. Começa a sentir dor e não é em uma parte definida. Quando você está com dor de dente, você sente dor no dente. Por quê? Porque houve algum problema no seu dente. Mas a fibromialgia não, ela é difusa. Você sofre dores em toda parte do corpo. E você não consegue ter mais alegria de viver. É uma das mais insidiosas, uma das mais perigosas formas de sofrimento que a gente tem no mundo moderno. Tá, mas de onde que vem isso? Qual é a lógica? De onde vem a fibromialgia? Nesse caso que eu comecei a contar, uma moça não conseguia sequer segurar um garfo e uma faca para ela mesma poder comer sua própria comida. Ela tinha que usar paletas amarrando nas mãos. Imagina o nível de angústia, de sofrimento e para onde vai a autoestima de uma pessoa que tem que passar por isso. Neste caso, essa pessoa nos pediu ajuda e foi uma situação inusitada. Eu não estava no ambiente de consultório, eu não estava atendendo e eu senti que eu precisava ajudá-la. Então, eu falei, olha, eu tinha chegado de uma viagem. Passei uma semana fazendo o curso. Eu estava realmente exausto. Mas tem hora que o sofrimento é tão grande, a maneira com que ela pediu socorro foi tão desesperadora que eu não pude deixar de lembrar de uma coisa. Quem tem dor, tem pressa. E o que eu pedi para ela foi para que ela fizesse algumas coisas, seguisse algumas instruções para que pudesse reprocessar, reestruturar aquela dor, aquele sofrimento. E eu expliquei brevemente para ela que fibromialgia é quando você tem excesso de peso que você carregou a vida inteira. Às vezes é você carregar o marido nas costas, às vezes você carrega os filhos nas costas, às vezes você carrega todo mundo, dá prioridade a todo mundo. E aí, anos depois, dedicação aos outros e renúncia a si mesmo, você descobre que o problema está em você. Que na realidade todo mundo foi embora, ninguém teve nenhuma gratidão por você e você só olha e vê que sua vida não está valendo mais a pena. Ou seja, de tanto carregar nos braços os outros, você não aguenta mais. E é muito comum as pessoas começarem a ter dor justamente da fibromialgia. O primeiro sintoma da fibromialgia é ter dor nos braços. Talvez uma metáfora muito bem elaborada do teu inconsciente para te mostrar que você está carregando peso demais por tempo que você não necessita, não precisa. Então, uma vez que a gente começou a resolver os problemas dela, fizemos o reprocessamento de muita coisa na vida. E ela começou então a dizer que estava sentindo o corpo mais relaxado. E tanto foi que, nesse caso, isso não é comum, gente. Isso é uma coisa rara. Se bem que a gente brinca que isso é raro, mas acontece muito. Mas enfim, você entendeu. O que acontece é que nós fizemos isso de forma assim fantástica. Ela teve uma super velocidade de reprocessamento naquilo, utilizando a TRG. E naquele mesmo dia, ela se sentou à mesa e começou a cortar a sua comida, sua carne ali, feliz da vida, com as lágrimas caindo de felicidade. Isso é o que é a TRG, isso é o que a gente pode te explicar sobre fibromialgia e tem muito mais aqui nesse canal. Se você gostou, então clica aqui embaixo ou segue o nosso perfil, porque a gente está trazendo muito conteúdo relevante para a sua vida.